Oi, gente, tudo bom? Eu sou o André e hoje a gente está aqui para estudar e conversar um pouco mais sobre doutrina espírita. É sempre uma oportunidade muito feliz e muito gratificante a gente poder estar conversando um pouco sobre tudo aquilo que a gente acredita, sobre tudo aquilo que a gente estuda. E hoje a gente vai trabalhar com um tema realmente um pouco difícil, um pouco complicado. Na verdade, talvez um dos temas mais complicados que tem na nossa vivência cristã, que é o perdão das ofensas. Né? Quando a gente vai no Evangelho, quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo do Kardec, um dos itens que nos chama mais atenção, porque nós lidamos com ele diretamente ao longo de toda a nossa vida, é a questão de perdoar as ofensas que nos são feitas, lembrando que muitas vezes nós também somos os ofensores e esquecemos disso. E isso já daria tema para uma outra palestra, para um outro estudo, né? A gente se perceber como ofensor. Mas hoje a gente está falando daquele sentimento que a gente tem dentro de nós, ou como se fala justamente, um ressentimento, algo que nós sentimos continuamente, como uma aversão, como uma incapacidade de entender ou compreender o outro e, consequentemente, perdoá-lo por aquilo que nós entendemos ter sido uma ofensa, ter sido uma agressão, ter sido algo feito contra nós. Isso é muito complicado mesmo, porque é interessante, todos nós temos reações diferentes às agressões que sentimos. Às vezes, quando nós estamos na rua e passamos por uma determinada situação de perigo, de agressão ou de injúria, a gente até consegue esquecer, né? A gente não conhece a pessoa, percebe que ela pode estar alterada ou pode estar num mau dia, a gente deixa passar. Em outros dias, porém, nós sofremos com a ingratidão de pessoas que nós gostamos, nós nos surpreendemos com atitudes que elas têm, que elas fazem, e isso sim fica marcado na nossa cabeça. Nós ficamos nos perguntando por que eu estou passando por isso, por que essa pessoa fez isso comigo, por que ela me ofendeu. Claro, isso é uma situação. Tem outras pessoas que entendem isso completamente ao contrário, né? De tanto conviver já com uma pessoa, recebe os impactos daquelas ofensas, mas perdoa mais rápido, porque já gosta dela, já ama, já a conhece, sabe que ela é assim mesmo. E, no entanto, quando acontece algo na rua ou no ambiente de trabalho, ela fica realmente muito triste, muito transtornada. E nós, inclusive os espíritas, ficamos perguntando, né? Poxa, eu sou espírita, eu pratico o espiritismo, eu sempre tento fazer as coisas boas, tudo certinho. Por que isso aconteceu comigo, né? Por que eu estou passando por isso? Bom, como Kardec fala, no item 14, no Evangelho segundo o Espiritismo, no perdão das ofensas, as razões pelas quais a gente pode passar por uma ofensa são muitas. Algumas a gente não conhece, algumas são absolutamente aleatórias, né? Como a gente estava conversando aqui, pode acontecer situações na nossa vida que a gente não tem controle, e algumas podem ter questões espirituais, sim, envolvidas. Algumas são motivadas pela nossa postura perante os outros, que é uma coisa que muitas vezes nós não paramos para perceber ou nós não notamos. Bom, ocorre que quando alguma dessas situações acontece e nós nos sentimos ofendidos, nós criamos dentro de nós uma incapacidade de lidar com essa situação, de ressignificá-la dentro de nós mesmos, e isso fica dentro de nós, marca a nossa personalidade, mesmo o nosso espírito, de uma maneira que às vezes a gente não consegue avançar, a gente não consegue ir adiante, porque, como a gente falou agora há pouco, nós ficamos ressentindo isso constantemente. Isso se torna uma nódoa no nosso processo de compreensão do mundo. Muitas vezes nós conseguimos, inclusive, sermos pessoas boas, ajudamos, fazemos caridade, mas a gente tem dificuldade mesmo de entender, de perdoar o que o outro fez. E como é que a gente lida com isso? E é uma resposta complicada, porque ao alcançar a capacidade de perdoar por completo ou de nem se sentir ofendido, como foi o caso de Jesus, como foi o caso de outros grandes espíritos que nós conhecemos na história da humanidade, isso é difícil, é muito difícil mesmo.
né? Mas, como acontece em todo movimento cristão e aqui no movimento espírita, a gente vai se ajudando, né? A gente vai tentando compartilhar nossas experiências, a gente aprende um pouco mais com quem já sabe mais do que a gente, e hoje a gente vai tentar pensar algumas coisas sobre essa caminhada em direção a desenvolver a capacidade de perdoar, a capacidade de amar mais, sim, porque perdoar é um dos atos mais ricos e mais frutificantes que provém do amor. Perdoar é uma capacidade incrível que a gente desenvolve quando nós, como espírito, já sabemos amar mais ao próximo. Mas é claro que para isso a gente precisa entender primeiro o que é perdoar de fato, né? É uma história muito divertida no meio espírita de um palestrante que, ao terminar o seu estudo, gente, imagine a situação, né? Ele termina o seu estudo, abre-se para as perguntas e uma senhora levanta e fala assim: eu li em algum momento na Bíblia que Jesus, conversando com Pedro, disse que era necessário perdoar não 7 vezes, 70 vezes, mas 77 vezes, assim, enfim, um monte, 70 vezes 7, ou 7 vezes 70, enfim, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo. E eu não entendi muito bem o que isso quer dizer, mas eu tentei levar isso ao pé da letra, e o palestrante olhando, né? Sim. E vamos lá, né? O que isso vai dar, né? E bom, e aí eu resolvi fazer o seguinte, então. Eu tenho um marido lá em casa que eu já tô cansada dele, né? Que eu já tô querendo há muito tempo me separar dele, porque eu me sinto ofendido constantemente com o que ele faz. Então eu resolvi anotar num caderninho. Anotei no caderninho quantas vezes ele me ofendeu nesse tempo todo, desde que eu comecei a anotar tudo, todas as ofensas que ele fazia, e ele já me ofendeu o suficiente. Nessa conta aí que Jesus propôs, né, de 70 vezes 7, alguma coisa assim, enfim, né? E, bom, tá aqui, ontem foi a última. Agora eu posso me separar? Gente, vocês imaginam que situação é essa, né? Como é que você pergunta isso pro expositor, né? E o que ele vai responder, né? Porque você fica aí realmente prensado contra a parede. Mas a espiritualidade está sempre ajudando, né? E inspirando a gente nessas situações. E o palestrante vira e fala assim: interessante isso que a senhora falou, mas vem cá, foi sempre a mesma ofensa? Ela, não. E todas as vezes que você respondeu, você contou no caderninho, sim, porque cada vez que você ofende, você anula uma dele. Ela, não. Ah, então, minha senhora, olha, isso aí não tá valendo, não. Né? E ela não ficou muito satisfeita, porque provavelmente os problemas dela eram outros, né? Assim como os problemas com o marido dela também, a gente nem vai saber, mas a questão justamente é essa: perdão não é uma coisa automática. Quando Jesus conversava com Pedro, justamente acerca do perdão, e a expressão que Jesus usa, na verdade, na antiguidade ela significava algo tipo: perdoe indefinidamente, perdoe sem fazer contas. Né? Tem essa capacidade de desculpar, de ser complacente, mas vamos tomar cuidado com isso também. A gente já vai ver daqui a pouco que perdoar não é, por simplesmente, ignorar tudo que aconteceu. Tá? Vamos deixar isso bem claro. Mas Jesus chamava a atenção de que nós devemos ser capazes de perdoar sem conta. E nós devemos ser capazes de perdoar profundamente. E não apenas fazer contas ou imaginar quantas vezes o que a pessoa fez com a gente, senão a gente não consegue alcançar o perdão de fato. E aí quem comanda a gente continua a ser o rancor, quem comanda a gente continua sendo o ódio, quem continua comandando a gente é a raiva. Gente, rancor, raiva e ódio são venenos que a gente toma esperando que o outro sofra com ele. Sim, porque isso está tudo dentro da gente. Porque é a gente que continua sofrendo com esses sentimentos. Então, uma coisa fantástica que Jesus mostrou para nós e que Kardec veio recuperar e que nós precisamos ter hoje em dia como um dos elementos centrais da nossa capacidade de perdoar é que quando nós perdoamos a outro, nós perdoamos também a nós mesmos.
Nós temos que ser capazes de superar os nossos próprios dilemas e as nossas próprias dificuldades. Temos que ser capazes de perdoar os nossos erros e aprender com eles. Porque muitas vezes a gente erra e fica preso ao erro. Porque eu errei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. E a gente não vai adiante. Bom, isso não adianta. Né? Na verdade, algumas vezes isso é até uma desculpa para as pessoas não quererem se aprimorar. Né? Ficam se justificando, dizendo sempre que não vão fazer nada porque elas erraram uma vez ou outra. Todo mundo erra nessa vida. Até tem um dito budista, um dito budista que já foi divulgado várias vezes na internet, eu já vi ele como figurinha e tal, mas que basicamente diz o seguinte, né? Uma pessoa está conversando com o seu mestre e diz assim: mestre, qual o caminho para a gente ser feliz? E o mestre diz: ser perfeito. E como é que a gente é perfeito, mestre? Como é que a gente se torna perfeito? Errando menos. E mestre, como é que a gente erra menos? Errando mais. Isso parece surpreendente, mas o que o mestre estava querendo dizer é que só se aprende a viver vivendo. Só se aprende a acertar errando. E nesse processo, nós somos ofendidos e nós ofendemos. Nós sentimos dentro de nós que algumas pessoas passam do limite e muitas vezes somos também responsáveis pelas próprias ofensas que recebemos. A primeira das questões, então, é: aprenda a perdoar a si próprio dos seus erros, porque essa vida não é para ficar preso na culpa. Culpa é um sentimento de sofrimento em relação à dor que a gente sentiu. Culpa é algo que nos amarra como uma corda no passado. E se a gente ficar com ela, a gente realmente não consegue ir adiante. Nós temos que substituir a ideia de culpa pela ideia de responsabilidade. Entender e perceber porque nós fizemos determinadas coisas, o que nos levou a fazer determinadas coisas, e aprender com isso a mudar de atitude. Isso significa, então, que nós não apagamos completamente na nossa mente aquilo que nós fizemos, aquilo que nós erramos, mas nós aprendemos com esses erros a tentar fazer diferente e a partir daí, de fato, nós estamos evoluindo, nós estamos realmente caminhando em direção a um crescimento espiritual. A segunda questão que envolve esse processo de perdão, então, é a capacidade de nós ressignificarmos aquilo que foi dito para nós, aquela ofensa, aquilo que nós consideramos como algo externo e que nos atinge. E esse é um caminho complicado. É um caminho complicado porque as ofensas ajudam, na verdade, a nós percebermos o quanto nós estamos envolvidos ou não. A nossa capacidade de perdoar está diretamente ligada ao amor que vive dentro de nós. E se nós temos dificuldade para perdoar, isso quer dizer que nós ainda temos algumas dificuldades em amar. Mas lembremos, gente, como disse um grande pesquisador do comportamento humano, Vygotsky, a gente não se desenvolve da mesma maneira. Cada um de nós evolui dentro de uma dimensão que é própria, dentro das suas próprias tendências, suas próprias pessoas, da sua experiência espiritual, e por causa disso, as capacidades que nós desenvolvemos variam de pessoa para pessoa. Algumas pessoas já estão perdoando com mais facilidade, mas talvez não estejam fazendo tanta caridade, não tenham tanta vontade de trabalhar no bem. Tem outras pessoas, ao contrário, que não conseguem perdoar ou têm dificuldade, mas trabalham muito pelo próximo e com certeza estão conseguindo seus créditos espirituais. Como cada um de nós é uma estrela, como dizia a música antiga, é importante então que a gente perceba que a capacidade de perdoar é um instrumento maravilhoso para nós percebermos o quanto nós estamos nos desenvolvendo. E agora estamos falando justamente de perdoar as ofensas, ou seja, tentar compreender a dimensão do outro dentro do seu próprio processo de evolução espiritual. Isso significa, então, que quando começamos a nossa caminhada em direção ao perdão,
começamos uma caminhada também para tentar conquistar dentro de nós esse sentimento de sofrimento que nós temos diante daquilo que nós passamos. Injustiças, agressões verbais, agressões físicas, perseguição no ambiente de trabalho, humilhação na escola, dificuldades nos relacionamentos amorosos, relações conturbadas na família. E alguns de nós têm apenas um desses problemas, algum desses aspectos. Mas a maior parte de nós tem que lidar com tudo isso ao longo da sua vida. Isso torna bastante difícil e complicado, então, desenvolver a capacidade de perdão dentro de nós. Há um livro que eu gosto muito de sugerir para todos, um livro bastante recente do Alberto Almeida, O Caminho do Perdão e Perdão como Caminho. Um livro maravilhoso que conta para nós e explica vários aspectos do processo de perdoar. Quando nós começamos a pensar racionalmente em termos de perdão, como está presente dentro da doutrina espírita, é natural que surjam muitas dúvidas sobre o que é perdoar de fato. Porque algumas pessoas acham que perdoar é esquecer completamente do que aconteceu. Isso é parte do perdão, sim. Mas nós temos que lembrar que o perdão não pode ser leniente, ele não pode ser cúmplice do erro alheio. Isso quer dizer que se você muitas vezes perdoa porque você não quer, na verdade, se envolver num problema, ou você diz, está perdoado, e o erro da pessoa foi gravíssimo, e ela pode cometer esse erro de novo. Bom, nós vamos precisar ter um pouco mais de atenção com isso. A gente não pode ignorar muitas vezes os perigos, as ameaças, as ofensas que nós sofremos. Isso é natural da vida humana, da vida material. Existem problemas muito sérios que nos causam esse ressentimento, esse rancor em relação aos outros. Então, como o próprio Jesus dizia, nós devemos ser mansos como os cordeiros, mas às vezes a gente tem que ser prudente como a serpente. É claro que Jesus não estava dizendo aí para ser desconfiado, né? Ele estava dizendo que nesse processo de perdoar e de amar, e bom, Jesus melhor do que ninguém entendia disso, né? A gente tem que saber lidar educacionalmente com o próximo. Isso é um processo também que leva ao nosso aprimoramento pessoal, a nossa autorreflexão, porque a gente não nasce sabendo fazer isso de uma hora para outra. A gente não acorda nesse mundo, ok, já sei perdoar, já sei o que eu vou fazer. Não, isso é difícil, é muito difícil, né? A gente não tem o instrumental e a gente vai errando. Engraçado, a gente vai errando até na hora de fazer o bem, né? Quem de vocês já não passou por isso? Eu já passei e ainda passo, né? Quantas vezes eu quero fazer uma coisa certa e daqui a pouco eu descubro, não devia ter feito isso, né? Mas você fez nas melhores intenções. Então acho que o pessoal lá na espiritualidade está olhando para isso e diz, não, tudo bem, vamos lá, vamos aprender a lidar com isso, vamos aprender a filtrar nossos sentimentos, a sintonizar melhor as nossas antenas espirituais e toca para frente, né? Afinal, todo ato de bondade nunca se perde, né? Ele é sempre um sinal, ele é sempre uma luzinha, ele é sempre uma inspiração para quem recebe. Pois bem, então o livro do Alberto é um livro muito, muito bacana, muito bom, muito rico, porque ele trata essa questão complicadíssima, que é como a gente desenvolve o processo de perdão, que, como nós vimos, tem duas etapas que funcionam ao mesmo tempo. Um trabalho íntimo de se perdoar, de se autoconhecer, e um trabalho, digamos assim, externo, para fora, de tentar lidar e tentar construir um perdão para todos aqueles que nós estamos aprendendo a amar. E a gente pode dizer, de uma forma muito resumida, e fica aqui um método para a gente pensar e avaliar como é que anda a nossa capacidade de perdoar, né? Que é um método que se compõe em 5 passos, né? E a gente pode guardar eles aqui na palma da mão, né? A gente pode decorar eles aqui, que diz respeito a como a gente está perdoando, se a gente já aprendeu a perdoar, qual é o nosso nível, nossa capacidade de perdoar, né? Então, o primeiro nível, número 1, seria o não perdão. Ou seja, eu não perdoo mesmo. Não perdoo, não quero perdoar, eu tenho raiva, tenho rancor e vou ficar desconfiando dessa pessoa sempre.
Bom, esse nível é importante porque a gente já viu, então, que nós não somos capazes de superar por completo nosso orgulho e nosso egoísmo e, consequentemente, esse primeiro estágio mostra que a gente ainda tem uma caminhada muito longa pela frente e que nós, inclusive, não conseguimos compreender as consequências, os desdobramentos de toda a rede de antipatia, de toda a rede de conflitos que nós vamos criar com esse tipo de atitude. O segundo passo é o que nós chamamos do eu perdoo, mas não esqueço. Isso é muito conhecido, né, gente? São pessoas que chegam assim, não, eu já perdoei ele, mas eu nem quero ver ele na minha frente. Eu já perdoei ele, mas eu quero ele longe, distante daqui. Não quero saber mais dele, nunca mais quero vê-lo. Né? Perdoamos de fato? Acho que não, né? O que acontece é que nesse segundo estágio, talvez por uma questão de relacionamento social, a pessoa não consegue perdoar de fato, mas já se dispõe, pelo menos, a tentar conviver com o próximo sem criar conflitos, sem criar zonas de tensão, ainda que essa zona de tensão esteja dentro dela mesma. Não é o ideal. Não há perdão completo aí, o perdão ainda não chegou de fato, mas há, no início disso, a raiz de um sentimento que é o sentimento de não querer brigar, de não querer arrumar confusão, de não querer viver em estado de guerra com o próximo. E isso já é bom. Quando a gente consegue superar essa etapa, a gente chega numa terceira etapa que eu perdoo, mas eu não consigo esquecer. Isso é bem diferente de antes, né? Em perdoo, mas não esqueço, você continua mantendo viva a sua desconfiança em relação ao próximo, porque no fundo você ainda não perdoou ele mesmo, né? Mas pelo menos você está tentando viver socialmente bem com ele. Essa terceira etapa realmente é o despertar do perdão legítimo movido pelo amor. Quando eu digo eu perdoo, mas eu não consigo esquecer, é porque eu realmente gostaria de perdoar aquela pessoa e perdoar a mim mesmo, mas eu continuo lembrando isso, vem à minha cabeça. Eu continuo sentindo, isso continua doendo em mim. E é claro que essa dor é normal, ela é motivada pelas nossas questões espirituais ainda não resolvidas, nós ainda não conseguimos superar muitas das coisas que nós sofremos, mas existe um movimento aí muito importante, muito fértil, que é o de tentar conseguir superar essas nossas dores interiores. E lembremos, é uma atitude também bastante compreensível e até mesmo prudente a gente tomar cuidado, porque dependendo do tipo de ofensa ou de agressão que a gente recebeu, a gente ainda está no mundo material, no mundo de provas e expiações, cheio de problemas, então a gente às vezes fica com o pé atrás, a gente tem receio, a gente tem que tomar cuidado, viver é uma arte, né? Então, consequentemente, nós tentamos estabelecer para nós uma atitude de perdão positivo e admitimos para nós mesmos que nós temos dificuldade de lidar com o nosso ressentimento. É justamente disso que a gente estava falando, né? Nós começamos a perceber o que nós sentimos. Começamos a compreender que ainda não conseguimos ressignificar aquilo que nós estamos sentindo e que, consequentemente, nos prende num determinado problema, numa determinada questão. Mas esse já é um passo importantíssimo. Ele mostra para nós que nós já temos um interesse legítimo em tentar superar aquilo que nós sentimos, aquela ofensa que nós recebemos, em direção ao perdão verdadeiro. A quarta etapa é a que nós podemos chamar de um perdão verdadeiro e real. É quando nós perdoamos e realmente esquecemos a ofensa. E uma coisa muito interessante, essa quarta etapa, para quem já teve a oportunidade de vivenciá-la, né? Eu já tive algumas vezes e eu sou muito grato por isso, né? Porque muitas vezes se diz assim, o perdão envolve o esquecimento total da ofensa. Bom, gente, se a gente fica lembrando o que a gente tem que esquecer, a gente não vai esquecer nunca, né? E se a gente lembra que tem que esquecer, a gente vai continuar lembrando. Então, posso dizer para todos vocês que não funciona com a gente tentando esquecer. O esquecimento vem. Então, quando a gente se dispõe de fato a perdoar alguém, porque a gente
conseguiu ressignificar aquele episódio, porque a gente viu que a pessoa mudou, e ela mudou e nós também. O esquecimento vem. E nós sentimos que é um perdão verdadeiro não só porque no dia a dia nós lidamos com essa pessoa, com a situação de uma maneira diferente, mas porque também chega um dado momento que alguém pode virar para você e falar, mas veja, você lembra que a pessoa XYZ fez isso com você e tal? E você olha e pensa, lembrei, mas eu já tinha até esquecido disso, né? E deixa passar porque você não revive, você não ressente. Aquilo está superado, aquilo já passou. Notem que o esquecimento total não é uma amnésia, de não lembro de nada, né? Significa que aquilo não tem mais importância. É um episódio histórico que já passou, que já está encerrado, que você pode até lembrar, se alguém lembra para você, mas isso não determina a sua relação com essa pessoa. Mas essa quarta etapa, ela ainda tem uma questão aqui para nós muito importante. Ela é o perdão completo, total e real? Sim, mas ela não quer dizer que a gente ainda está resolvido, não. Porque, assim como eu falei para vocês, que esse é um perdão verdadeiro que a gente sente e que é extremamente gratificante, porque quando a gente percebe que a gente esqueceu, que a gente não liga mais, a gente sente realmente que a nossa capacidade de amar se expandiu, mas nós lidamos com situações na vida, nós lidamos com pessoas de forma diferente. Isso quer dizer que ao longo dessa caminhada vocês vão perceber que alguns já chegaram na quarta etapa, perdoei e esqueci. Mas para algumas pessoas, ou para algumas situações, você trata com o grau 3 ou grau 2. Né? Eu perdoo, mas não consigo esquecer, ou eu perdoo, mas não esqueço. Isso acontece porque, claro, não diz respeito apenas à nossa evolução espiritual, mas a todo o projeto reencarnacionista que a gente tem e as relações que a gente desenvolve ao longo dessa existência. Como essas relações são variadas, esses níveis de interação e de amor variam também, então a gente percebe que a gente consegue se desenvolver em alguns campos, que a gente consegue já amar algumas pessoas mais que as outras, mas que a gente ainda tem problemas a resolver. Isso significa, então, que quando a gente chega nessa quarta etapa, a gente está começando a compreender algumas coisas de fato sobre o amor, nós estamos começando a tocar esse amor. Né? Mas a gente ainda precisa trabalhar muito dentro da gente, porque a gente ainda tem um monte de problemas. Por isso, gente, que eu estou falando, eu já tive uma experiência dessa, mas nem de longe, tá? Nem de longe, já vou avisando para vocês, estou compartilhando uma experiência. Nem de longe isso quer dizer que eu cheguei a grande nível de luz, não, tá? Eu só estou dizendo isso porque é muito gratificante a gente perceber que a gente consegue fazer essas coisas dentro da gente e, principalmente, gente, isso está acessível a todos nós. Essa eu acho que é a coisa mais maravilhosa disso tudo, nesse caminho de perdoar as ofensas. Isso está acessível a nós. Se a gente está aqui hoje conversando sobre isso, você está ouvindo essa conversa, é porque provavelmente você, assim como eu, a gente está chegando lá, a gente está na nossa caminhada, a gente está seguindo a nossa trilha, e isso é muito bom. Nossa, como isso é um alívio dentro da alma quando a gente realmente consegue tirar de nós esse sentimento ruim, essa raiva, esse rancor, essas coisas que a gente sente pelos outros, por causa, às vezes, de coisas que aconteceram há muito tempo, por causa de desconfianças que a gente mantém. Infelizmente, também cabe dizer que isso não quer dizer que as pessoas vão parar de ofender a gente, não, tá? Uma vez o Divaldo falou algo importante e a gente é levado a concordar, né? Penso eu, que inimigos a gente vai ter, até porque a gente está tentando fazer o bem, enfim, sempre vão aparecer. Mas a questão é, ter inimigos, isso todo mundo vai ter. A questão é a gente não ser inimigo de ninguém. Esse é o fundamental. Isso é o pano de fundo disso tudo. Né? É a gente não ser inimigo de alguém. A gente não sustentar uma animosidade, uma inimizade com alguém por causa dos nossos defeitos internos. Então, se a gente ainda vai ter os nossos receios, nossas dúvidas, nossos medos, ok, normal, está dentro de nós.
mas vamos tomar cuidado sempre para que isso não se projete sobre os outros e para que nós não sejamos os ofensores. A gente chega então ao quinto nível, à quinta etapa, que essa sim é a mais difícil de todas, mas também algumas pessoas, muitas já conseguiram chegar nesse mundo, a essa etapa, que é: eu não preciso perdoar porque eu não me senti ofendido. Se não há ofensa, não há perdão. Poucas pessoas magníficas, espíritos iluminados, mas que já foram como a gente. Novamente, é por isso que é tão bom ser espírita, a gente vê esses espíritos iluminadíssimos, a gente sabe que um dia a gente vai chegar lá. Eles dizem o seguinte pra gente: o perdão da ofensa só existe porque a gente se sente ofendido. Se um dia você não se sentir mais ofendido, porque você consegue compreender toda a dimensão espiritual de todos esses atos, eventos e fenômenos, você vai perceber então que você não precisa perdoar, porque não há um ressentimento em você, não há rancor, não há raiva, aquilo não toca em você, aquela onda de energia negativa bate e volta, né? E você continua a manter o seu centro, continua a manter o seu nível espiritual, você continua a manter a sua luz, você continua a manter a sua luz brilhando. É claro que para isso exige bastante treino e muito trabalho e várias encarnações sucessivas. Mas esse guia de 5 passos para nós, ele é bem bacana porque ele mostra que tudo tem um início, um meio e um fim. A gente pode perceber por ele que muitas das vezes a gente ainda está preso a ressentimentos, que a gente está começando a trabalhar esses sentimentos negativos, mas é com muita satisfação, com muita felicidade que a gente percebe também que às vezes a gente consegue esquecer e perdoar por completo as ofensas. E há pessoas que a gente já aprendeu a amar nesse mundo, tanto, mas tanto, mas tanto, que às vezes elas ofendem a gente e a gente nem liga, nem percebe, porque a gente já sabe amá-las demais o suficiente. E como dizia um grande filósofo antigamente, né, quem não ama demais nunca ama bastante, né? Então a gente pode e a gente vai chegar a esse quinto nível. A gente está passando por tudo isso, né? São todas essas etapas, isso só nesse nosso mundinho aqui de provas e expiações, mas a gente vai chegar mais adiante, a gente vai conseguir um dia não só perdoar as ofensas dentro de nós, mas não nos sentirmos ofendidos, porque graças a Deus e graças a toda a sabedoria que o Mestre Jesus nos ensinou, graças às lições que os Espíritos nos trouxeram através da doutrina espírita, graças ao grande número de sábios que nós temos à nossa disposição e que ilustraram para nós todos esses episódios da vida em que nós podemos fazer a diferença, nós podemos fazer melhor, graças a eles, a gente sabe que a gente vai alcançar um mundo maior, cheio de luz, paz, felicidade e amor. E com certeza, sem ofensa e um perdão infinito, uma capacidade infinita de amar e abraçar a todos, sem distinção. Então, eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês que estiveram presentes aqui conosco hoje. Uma boa noite, muito obrigado e fiquem com Deus.